Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal English with Ana Lúcia Abreu. Neste canal eu publico aulas para os meus alunos do ensino fundamental, para meus alunos do ensino médio e também para os meus alunos das aulas particulares. Sim, eu ofereço também aulas particulares online. Se você tiver interesse, manda uma mensagem para mim que eu passo todas as informações, ok? Veja bem, esta aula aqui ela é direcionada ao ensino médio, aos meus alunos do primeiro ano que estão no terceiro bimestre. Por quê? Veja bem, o nosso currículo mínimo aqui no Rio de Janeiro, ele sugere que a gente venha trabalhar com esse gênero de genre Reader's Letter, ou seja, cartas do leitor. Reader's Letter. What is the function? What is the sexual function of Reader's Letter? We can read this Reader's Letter to talk about a news that the impress published in the week on the media, such as newspapers, magazines, TV, websites. And the other function is when we have a problem and we ask for somebody solution for this problem. For example, in my neighborhood, I have a problem with the traffic. So, I write a reader's letter asking for solution. Vamos lá, vamos trazer para português, né? Nós temos a carta do leitor, que é um gênero, que ela tem sim uma função social, e nós podemos escrever, né, por duas direções. Nós podemos falar sobre notícias, sobre news, notícias, news, que foram publicadas na mídias. Então, news that were published in the media or in the press. Notícias que foram publicadas na imprensa. Quais mídias? For example, newspaper, jornais, magazines, revistas, TV, website, site na web. Então, as notícias, elas foram publicadas e nós, como leitores, nós podemos escrever uma cartinha e falar sobre determinado tema, porque nos motivou a falar por algum motivo. Então, isso é muito legal, porque a mídia, a revista, o jornal, ela sempre tem um espaço direcionado para este gênero. They have a space directed for the genre, reader's letter. Então, além de escrever sobre notícias que foram publicadas na mídia, nós podemos também reivindicar soluções para problemas que nós estamos tendo na nossa cidade, no nosso bairro. E o exemplo que eu passei foi, por exemplo, eu tenho um problema aqui no trânsito, então tem um buraco imenso ali na via, eu estou com um problema, então eu escrevo solicitando a solução para esse problema, entendeu? Mas eu posso formar opinião a partir de uma leitura, ou de uma escrita, de uma carta do leitor? Claro que sim, porque se você fala sobre um determinado tema, você precisa usar argumentos para você ter credibilidade e convencer a outra pessoa, que no caso é o leitor, que você está certo. Temos aqui um modelo de Reader's Letter, ou seja, um modelo de uma carta pequenininha, ela foi adaptada desse site aqui, tá? Bastante adaptado, e nós temos a carta em inglês. O que nós precisamos fazer? Então, duas estratégias de leitura sempre. A primeira é, sublinhar ou circular os cognatos. But what are cognates? Cognates are the words that are similar to our language. Por exemplo, o que são cognatos? Cognatos são palavras que são parecidas com a nossa língua. A nossa língua ela tem uma origem numa língua mãe, que é o latim. E nós temos línguas irmãs que se originaram também no latim, que é o caso do italiano, do francês, do espanhol. Então, provavelmente, nesse passeio que essas línguas fizeram, em algum momento houve um encontro também lá com a língua inglesa. E a língua inglesa absorveu, abraçou esses novos vocábulos que a gente chama de estrangeirismo, né? Então, vamos lá. Essas palavras parecidas com a nossa língua, elas são chamadas cognatos, ou seja, cognatos. Vamos grifar? Vamos lá. Aqui no título,
Delays in dental treatment. Primeiro cognato, dental, igual ao português, dental. Então, alguma coisa aqui vai falar sobre o dente, né? Dental treatment. É o mesmo que tratamento. Então, beleza. Gente, logo no título, 2 palavras cognatas. Olha que legal. Delays in dental treatment. Só não sabemos o que é delay até agora, né? First published. Veja bem, esse verbo aqui, publish. Tem uma canetinha aqui? Deixa eu marcar aqui para vocês visualizarem. Olha, publish quer dizer publicar. Então, publicar, publish. Eu entendo que publish é sim um cognato. Veja bem, todo verbo que terminar com ed, né, e o final seja ed, ela está no passado. Então, este verbo, ele está no passado, ok? Mas o verbo é publish, que quer dizer publicar. Então, first published Friday, August 23, 2013. Veja bem, August é o mesmo que agosto. Sim, é cognato. Sir, what Horahan writes is true. But the elephant in the room... Gente, elephant, cognato. In the room is that in these harsh economics times... Economics, economia. Nesse caso aqui, ele está entrando como um adjetivo. Já já vamos entender como que ele seria traduzido, tá? Vamos lá. Many cannot afford adequado dental treatment. Então, tratamento dentário adequado. Also, there is no mention. Gente, eu não grifei o no, mas o no também é cognato. Aqui, ó, não, no, é muito parecido, entendeu? Então, no mention, nenhuma menção of a redução in fees to match the economic realidades that face the nation in general, a nação in general, em geral. Yours, etc., Charlie Henry, e o nome do local. Veja bem, então temos vários cognatos aqui. No segundo momento, a gente grifa as palavras que a gente já conhece, né? Que aí já facilita a leitura. A palavra, por exemplo, first, eu tenho certeza que você sabe o que quer dizer o first. Ali, eu não grifei, tá vendo? Peraí. First. Por quê? Olha o que acontece. Eu tô com a canetinha? Yes. Veja bem. Lembra lá no nosso primeiro bimestre, quando eu solicitei que vocês preenchessem, aliás, foi no segundo bimestre, foi entrevista, interview. On the second bimester, we worked interview, the general interviewer. And we talk about personal information. Então, quando nós trabalhamos o gênero entrevista, nós falamos sobre informações pessoais, lembra? Então, se eu questionar agora, por exemplo, what is your first name? O que você iria responder? E se eu falar, what is your last name? Veja bem, I am Ana Lúcia Abreu. My first name is Ana Lúcia. And my last name is Abreu. Então, first, primeiro, last, último. Sim, você sabe o significado dessa palavra. A outra, sir, não sei se você saberia, but what, você sabe sim. Lembra dos pronomes interrogativos? Nós aprendemos no segundo semestre também. Inclusive, eu posso deixar aqui a indicação do vídeo que nós trabalhamos o gênero entrevista, ok? Você pode até rever. Então, por exemplo, what? Se eu questionar, what's your name? Né? Qual o seu nome? What's your profession? Qual é a sua profissão? Ok? Então, what Faint Horse writes is true. Gente, verbo to be, is. Verbo to be. Então, verbo to be, is. Por exemplo, he is a boy, ele é um menino. He is at home, ele está em casa. Então, verbo to be, ele vai ser ou ser ou estar. Né? No caso aqui, what Fintan writes is true. Então, o que ele escreve é true. Gente, você sabe, lá no passado, uma questão muito comum que a gente costuma fazer é o seguinte. Mark true or false in the sentence. Então, marca verdadeiro ou falso na sentença. True or false? True, verdadeiro. Muito bem. But the elephant in the room, we have classroom, sala
de aula. Room é o mesmo que sala. Veja bem, bedroom é uma sala que a gente coloca a cama, etc. Ou seja, um quarto. Living room, a sala de estar. Então, room é uma sala. Is é o verbo to be, ok? Times. Times, economic times. Tempos econômicos, ou seja, tempos de economia, porque aqui tem um outro adjetivo, ó. Tempos de economia, né? Não sabemos ainda o significado. Many cannot afford adequate. Many. Do you know many? No. Many. A lot of. Many. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Many. Muitos. Red line? What is red line? Red line is something that is in the top. Veja bem. I have here my hat. Hat, cabeça. Line, linha, algo que está bem acima. Então, my head. Headline é the title, é o título do texto. Então, in this model of Reader's Letter, the title, the red line is Delays in Dental Treatment. We'll talk about the parts of a reader's letter. Nós vamos falar agora sobre as partes da carta do leitor, ok? The first part is the title. So, and the second, the date, the reference, the greeting, part of the letter, farewell, signature, local. The title is Delays in Dental Treatment. Ok. Atrasos no tratamento dentário. The date is Friday, August 23, 2013. Então, sexta-feira, 23 de agosto de 2013. Ok. The reference. Reference is what is about. They are talking about what? Eles estão falando sobre o quê? Então, por exemplo, se a carta é sobre uma notícia que foi publicada no dia anterior, a referência provavelmente vai ser o título daquela notícia, entendeu? Mas é bom a gente prestar atenção no seguinte, nem todas essas partes podem aparecer. Não é obrigatório que todas as partes sejam identificadas numa carta, tá? É possível que nem todas sejam usadas. Ok, no problem. But in this mode of letter, we have a reference. Veja bem, eles falaram que era referente uma notícia do dia anterior, do dia 22. Então, a carta foi publicada no dia 23 em reference August 22nd. Ok? Então, foi uma referência àquilo que foi publicado no dia 22 de agosto. What is greeting? Greeting, na verdade, é quando a gente se apresenta. São expressões de apresentação. Por exemplo, se eu falo assim, hello, hi, how are you? Nós estamos nos apresentando, são greetings. Hello, hi there. Neste caso aqui, os greetings, eles são formais, porque eu estou diante de uma carta. Eu não vou começar, hi, oi, hi there. Os níveis de formalidade, eles vão caindo. Por exemplo, se eu falo hello, ok, uma boa formalidade. Hi já é mais coloquial. Hi there, muito mais coloquial ainda. E sir é bem formal, né? Senhor, ou então senhora, ok? Então, são expressões de apresentação. Ele usou sir, que quer dizer senhor. In the body of the letter, we have tease, argument and counter-argument. No corpo da carta, a gente vai ter uma tese, que é o que o cara está querendo provar, é sobre o que o cara está falando, e nós vamos ter argumento. Pode ser apenas um ou mais de um, pode ser que tenha um contra-argumento ou não, né? Na verdade, um contra-argumento ele é usado para enfatizar o argumento anterior. Às vezes ele já entra negando algo que ele disse, mas com o propósito de enfatizar aquilo, entendeu? Que a gente chama de contra-argumento. Farewell, na verdade, são as despedidas. Então, yours, ele fez uma despedida. A gente pode falar assim,
Yours sincerely é quando a gente fala sinceramente, verdadeiramente. É uma despedida bastante formal que é usado na carta. É o gênero, é a característica do gênero. Signature é o nome da pessoa que escreveu e local é o local em que ela foi escrita. Já estamos quase terminando. Vamos ver as partes da carta a partir do modelo dela. Por exemplo, body of the letter, né? Corpo da carta. We have here the letter. Nós temos aqui a carta. The lazy dental treatment, nós já vimos que é o title. Vamos lá. What Finder Richard writes is true. This is a thesis. Aqui nós temos a tese. Então, já vimos o título, já vimos a carta que ela foi publicada, já vimos que Sir é um greet, né? Tipo senhor. E eu disse que o body of the letter era composto de uma tese, argumento e contra-argumento. What is the thesis? This is the thesis. Olha, o que Finta Horace escreve é verdade. Então, ele faz referência a algo que alguém escreveu e ele disse que é verdade. Gente, é muito sério quando você fala é verdade, é falso. Você precisa argumentar, porque senão é uma afirmação. Então, ele fala o que Finta Horace em agosto, 22 de agosto, escreve é verdade. Então, essa é a tese. Beleza, se é verdade, então fala para mim, por que é verdade? Ele entra com argumento. Então, aqui, ó, que é a tese, né? Ele entra com o primeiro argumento. Ele fala assim, but the elephant in the room is that in these harsh economic times, men cannot afford adequate dental treatment. Começa por aí, gente. Uma sentença, ela começa com a letra maiúscula e ela termina no ponto. Então, fechou a sentença. Eu tenho um argumento aqui, tá? A sentença anterior, a mesma coisa. Começou com uma letra maiúscula, terminou com um ponto. Geralmente, uma tese, ela é apresentada na primeira sentença, no máximo na segunda. Qualquer carta. Isso é meio que uma dica, que a gente já sabe que a tese vai ser apresentada na primeira ou na segunda frase. Em seguida são os argumentos. Vamos entender. Ele fala assim, mas o elefante dentro da sala é que nesses tempos econômicos difíceis, muitos não têm condições de ter um tratamento dental adequado. Então, é a tese. E com razão, né, gente? Por exemplo, naquela época... Gente, nós vivenciamos isso, né? Mas é um contexto deles daquela época. Então, ele falou... In the elephant room, isso é uma metáfora. Não existe nenhum elefante na sala. Não existe. Isso é quando tem um problema muito grande, né? Isso é uma metáfora. Então, o elefante dentro da sala aqui, aí ele fala a verdade. In these harsh economic times, deixa eu ver uma canetinha aqui. Vamos lá, canetinha. Aqui, gente, nós temos 2 adjetivos e 1 substantivo, que são os tempos, né? Então, nesses tempos econômicos e difíceis, muitos não têm. Aí, novamente, ó, treatment é um substantivo, tá? It's a noun. Em inglês, substantivo, it's a noun. E nós temos aqui the adjective here, dental, and the adjective is adequate. Então, temos 2 adjetivos, sempre antes dos substantivos, ok? Então, vamos retornar. Mas o elefante dentro da sala aqui, nesses tempos econômicos difíceis, muitos não têm condições, cannot afford, essa ideia, não tem condições de um tratamento dental adequado. Então, foi o primeiro argumento. Ou ele vai entrar com o segundo argumento, ou ele vai contra-argumentar.
O que indica? Vamos ver. Vamos ver aqui o que seria um contra-argumento, né? Essa frase seguinte, na verdade, ele usou 3 sentenças. A primeira foi a tese, a segunda foi o argumento e a terceira é o contra-argumento. E ele falou o seguinte: Also, there is no mention of a reduction in fees no matter the economic reality that faces the nation in general. Na verdade, ele veio com outro argumento, ele acrescentou mais um argumento. Ele falou assim: também é uma ideia de acrescentar, né? Ele está acrescentando. Se ele tivesse usando aqui algo contrário, mas não aconteceu. Então, também, there is no mention, existe nenhuma menção, ou seja, não há menção. There is no mention, não há menção of a reduction in fees, de redução de taxas, no caso assim, a gente pode entender como impostos, de redução de impostos para vamos lá. There is no mention of a reduction in fees to match the economic reality, para atingir as realidades econômicas que encaram a nação em geral. Na verdade, galera, ele apresentou 2 argumentos. Let's work? Gente, por favor, vamos lá. Se você fosse escrever uma carta de reclamação, sobre o que você reclamaria? Tenho certeza que sua vida também não está assim um mar de rosa, certo? Pode pensar até no contexto de escola. Vamos pensar em algo que você deseja que fosse mudado, por exemplo. Então, deixe seu comentário aqui no canal sobre o que você reclamaria. Thanks! Thank you very much! Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da aula e se gostou, tenho certeza que sim, por gentileza, clique no curtir, curta esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e clique nesse sininho tremidinho, porque dessa forma você será notificado sempre que eu publicar novas aulas de inglês, ok? E caso ainda não entrou no meu Instagram, por gentileza, entre lá, o English with Ana Lúcia Abreu. Lá eu sempre posto dicas de inglês também. Muito obrigada. Thank you very much. See you next class. Bye!